Está no ar o programa Há Controvérsias. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre fascismo. Mas antes de eu apresentar os meus convidados, nós vamos para aquele vídeo de 1 minuto do nosso querido artista Maicon Zambido. Confere aí. Em tempos de ódio disfarçado como opinião, nunca foi tão necessário o debate sobre o totalitarismo. Ideologias fascistas e neonazistas estão voltando e se espalhando rapidamente pelo mundo. Recentemente, houve um protesto de extremistas racistas na cidade de Charlottesville, localizada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Por lá, pessoas destilaram seu ódio contra negros, imigrantes e a comunidade LGBT. No tal protesto extremamente totalitário, houve enfrentamento entre os que estavam ali e os que achavam todo aquele ódio um absurdo, resultando na morte de uma ativista pelos direitos humanos. A nova onda de conservadorismo vem crescendo após anos de luta pela inclusão social de diversos grupos, e no nosso país não poderia ser diferente. Políticos atrelados à bancada da bala, agropecuária e religiosa estão entre os mais fervorosos criadores de medo, este usado como desculpa para incitar a violência. Com as redes sociais, o ódio parece perder o seu freio moral. Fundamentalistas e conservadores destilam seu veneno de forma generalista e cativam cada vez mais uma parcela da sociedade que é muito preconceituosa. No programa de hoje vamos explicar e falar sobre o fascismo, uma ideia que já estava morta, mas que resolveu aparecer para nos assombrar novamente. Bom, galera, e para falar sobre o tema de hoje, nossos convidados são 2 professores universitários. Um deles é o Maurício Gonçalves Saliba, o professor de Sociologia e Política. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigada, gente. O nosso outro convidado é o professor Roberto Macei, que dá aulas de Teoria da História. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada, a gente que agradece. Estar aqui com o Maurício Saliba, que é meu amigo, colega lá do centro. Legal. Gente, acho que para começar, primeiro a gente precisa ir ao conceito daquilo, né? Vou começar com o Saliba, que ele já é um convidado velho da casa, né? Maurício, o que é o fascismo? Qual é a definição de fascismo? Há várias definições de fascismo, né? Vários conceitos que podem definir o fascismo. Eu acho que a ideia fundamental do fascismo é um sistema político totalitário, que é muito mais do que autoritário, muito mais do que uma ditadura, é totalitário. É o princípio de dominar mentes, de controlar tudo e todos, e o racismo. Quer dizer, então, na verdade, a gente pode definir de forma mais rápida e mais tranquila o fascismo ou o nazismo, os regimes, esses 2 regimes, como regimes totalitários. Então, é bom pensar o que é totalitarismo, né, que eu falei agora. Totalitarismo é uma coisa muito mais profunda do que algo como uma ditadura. É a tentativa de controlar tudo, de controlar a mente, de controlar comportamento, de controlar a ideia, de controlar a população como um todo, de envolver todos dentro do mesmo princípio, né, de cooptar todos. Então, assim, basicamente é isso. E é lógico, acompanhado da ideia do racismo. A ideia de que existe uma raça superior e raças inferiores. A rigor, isso é considerado como regimes fascistas, não é? Então a gente pode dizer que o nazismo foi um regime fascista, sim, né? Sim. Até agora eu queria direcionar uma pergunta para o Roberto. Quais regimes foram, então, além do nazismo, que tem esse fascismo impregnado? Bom, o fascismo, historicamente, existe um fascismo histórico. O Saliba lembrou bem, no sentido geral, o que é o fascismo. Agora, historicamente, ele pode ser localizado na Itália a partir de 1919 com Benito Mussolini. Então, acho que a primeira e principal referência do fascismo está vinculado à Itália. Uma relação de um chefe, autoritário, extremamente autoritário, que estabelece uma aliança com as massas. Aliás, fascismo vem de fatio, que fatio quer dizer aliança. Aliança com quem? Com a massa, não é? Então, obviamente, ele se impõe como um líder, como um chefe, e começa a defender, a incutir valores que procuram ressaltar o sentido de nacionalidade, crenças, costumes, hábitos, que tentam perceber uma idade comum, coisas que estão ligadas ao passado daquela população, daquele grupo social. A Itália moderna, como a gente vê, eram reinados, pequenos reinos, não é? Que se unificaram na segunda metade do século XIX. Esse é o primeiro. O nazismo, como o Saliba já mencionou,
E você tem casos de fascismo em outras regiões, ou de regimes filofascistas, isto é, de grupos que se simpatizaram, se manifestaram, às vezes levaram à frente esse comportamento que estava muito explícito na Itália. Brasil, grupos como os integralistas, mas na Bélgica, na França... Portugal, na Espanha. Portugal e Espanha são dois exemplos. Nós tivemos duas ditaduras lá que duraram mais de 50 anos, não é? Mas basicamente são esses países, a Rússia, enfim, aquela região influenciada pela Rússia, pela União Soviética depois, né? Mas enfim, a gente teve movimento fascista em várias regiões do mundo. Em vários países do mundo. Eu acho legal a gente esclarecer isso, porque até queria perguntar pro Maurício agora. Quais eram tipos de estratégias que eles utilizavam? Porque muito se sabe que cada governo tem a sua estratégia para atingir o seu público, né, o seu povo. Quais estratégias o fascismo usava para dominar a massa, do modo como o professor Roberto explicou, que era o fátio, né, a aliança e tal? Para convencer as massas. Isso. Né? É importante pensar que assim, o fascismo e o nazismo, eles nascem depois de uma baita crise econômica, né, pós-29. Então, assim, pós-29... Reforçam, né? Esses ideais racistas já estavam, quer dizer, já estavam presentes, já existia na sociedade. Então, aquele momento, começo do século XX, o racismo é muito forte. Havia uma ideia de que havia raças, ideias científicas, como Gobineau, né, Lombroso no direito, a ideia de que existe raça inferior e raça superior. Né, uma baita crise econômica do sistema capitalista, que é a crise de 29, né, um período de guerras, países destruídos completamente, arrasados completamente, o medo da fome, o medo da miséria. Isso tudo estimula esse tipo de proposta nacionalista, onde você encontra o inimigo. Quer dizer, é preciso definir qual é o inimigo, não está muito claro qual é o problema da fome, da miséria, não está muito claro se é o capitalismo, se é a crise. Então todos querem eleger o inimigo. Há uma tendência natural do ser humano de eleger o inimigo, de achar alguém que é o culpado. Fica mais fácil de você agrupar as pessoas num ideal se você tem um inimigo em comum. Exatamente. Né? Então você define o inimigo, você escolhe o inimigo. Isso não é uma coisa somente daquela época, hoje também é assim. Né? Você pega, hoje o inimigo é o terrorista, é o muçulmano, né? Nos Estados Unidos. Portanto, há sempre um inimigo que é escolhido como aquele que vai ser perseguido, né? Que a justiça põe seu foco. Então, quer dizer, após essas crises todas, o medo permite a chegada desse discurso radical de um homem que, na verdade, no caso da Alemanha, Hitler, que tinha feito um discurso até aquele momento que era pouco ouvido, com pouco espaço, sem nenhum tipo de penetração nas massas, mas ele começa a usar e aproveitar desse medo, da miséria, da situação que o povo está, acha o inimigo fácil, um discurso fácil que a gente vê hoje em alguns candidatos, inclusive, discurso fácil, né? De que as coisas serão resolvidas facilmente, basta ter autoridade, basta ter força, basta eliminar esse inimigo, e convence as pessoas, né? E aí acho que o nazismo nasce, portanto, só aconteceu o nazismo, na minha opinião, e acho que a opinião de vários historiadores, o nazismo só acontece por conta da crise da Bolsa de Valores de 29. E existe também uma influência da Primeira Guerra Mundial, né? Que a Alemanha saiu perdedora. Sim. E por isso começou a crise ali. Sim, veio 29 e ela é reforçada porque a Alemanha foi considerada, enfim, ela foi protagonista daquela Primeira Guerra e ela foi responsabilizada diretamente pela tragédia em si, ela teve de arcar. Houve um custo muito grande para a Alemanha e que os alemães pagaram esse custo, não é? Então, obviamente, isso significa que cada alemão estava arcando com os prejuízos dos países, então, vencedores da Primeira Guerra Mundial. Isso vai incutindo um sentimento muito forte de que ele não é responsável por isso. É uma situação que foi criada a partir de uma crise do capitalismo, quer dizer, que não é dele. E aí você tem uma figura que aparece, no caso específico do Hitler, mas você pode usar a do Mussolini, mas alguns até admitem a hipótese de levar em consideração também o uso dessa
condição Getúlio Vargas. Sim. Né? Eu queria só fazer uma observação com relação a você perguntou das estratégias. Os regimes fascistas, eles se utilizam fortemente da emoção e de um conjunto de conceitos que tocam a emoção das pessoas ou levam a elas acreditarem que, de fato, existe um responsável, e você usa imagem, não é? Naquele momento, nos anos 20, 30, 40, obviamente, o que se utilizava? Utilizava-se muito o rádio, Sim. não é? E esse tipo de imagens que são utilizadas, repetidas à exaustão, que vão criando, então, uma sensação de grandiosidade e vão expressando determinados sentimentos, vão fortalecendo alguns sentimentos nessas pessoas que vão cada vez mais sentindo um ódio de uma determinada situação. Daí você tem, claro, um passo para uma explosão em algum momento que vai culminar na eleição de Hitler como primeiro-ministro, depois ele ascende ao poder, e aí então nós conhecemos... E é bom sempre frisar que Hitler não foi eleito, né? Quer dizer, o partido dele ele nunca foi eleito presidente. Ele foi eleito primeiro-ministro. Ele foi escolhido depois como primeiro-ministro, mas ele não foi eleito, é isso. Alguns dizem, mas eu vejo isso muito nas redes sociais. Porque Hitler também foi eleito, não, ele nunca foi eleito. Né? E o partido do Hitler nunca representou nada. Mas pós-crise, pós-miséria, um discurso radical, né? Naquele ambiente todo, sim. Agora, outra coisa que é importante frisar, pegando um pouco o gancho do Roberto, é a ideia de que o nazismo, também, lógico, o fascismo italiano, mas o nazismo na Alemanha teve muito apoio dos empresários, Sim. Né, dos grandes empresários, dos grandes bancos, né, porque era um discurso que não os afetava, era um discurso que encontrava um inimigo sem propor medidas, né, tipo comunistas. Que na verdade favorecia, né? Sim. Bom, mas eu acho que a gente pode voltar nisso no segundo bloco, que esse está ficando por aqui. Não sai daí que já a gente volta. Estamos de volta com o programa Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Maurício Saliba e o professor Roberto Massei. Gente, buscando aquele gancho do nosso primeiro bloco, a gente começou a entrar nas questões mais específicas do fascismo, né? O porquê que para o empresariado era tão bom o regime fascista. E aí eu entro numa coisa que é uma pergunta muito atual, muito contemporânea. A gente vê aí as pessoas se chamando de fascistas, de petralha, de não sei o quê, coxinha. Então vamos lá, Saliba. O fascismo, afinal, é uma ideologia econômica de esquerda ou de direita? Tá. Na verdade, o fascismo não é nem de esquerda nem de direita. O fascismo tem uma lógica própria. Tanto que é possível pegar discursos do Hitler, eu posso pegar um discurso dele massacrando o comunismo. Né? Inclusive matou e perseguiu comunistas e dizendo que os comunistas, na verdade, que o comunismo era um sistema falido, um sistema que não existia, um sistema, ou seja, criticando o sistema. E também posso pegar discursos do Hitler criticando o capitalismo. Então a ideia, ou seja, o princípio da esquerda é a igualdade. O princípio da direita é a liberdade econômica, coisa que Hitler criticava nos dois momentos. E nunca admitiu. Hitler nunca buscou igualdade econômica, nunca teve medidas de você fazer com que as pessoas sejam mais, né, que a desigualdade seja menor. Sempre, na verdade, ele fez discursos racistas. A base, portanto, do nazismo e do totalitarismo, seja ele nazista ou fascista, a base é racista, é o racismo, a ideia é o racismo. E ele queria criar uma nova coisa, uma coisa diferente, né, que não fosse nem capitalista nem comunista. Ele queria criar um sistema dentro da lógica capitalista, é importante pensar isso, que ele não saiu da lógica capitalista, ele não estatizou nada. Não houve rompimento. Não houve rompimento. O lucro se manteve, né? As empresas continuaram tendo mais lucro, inclusive. Os grandes empresários mantiveram seus negócios. Os grandes banqueiros acabaram tendo mais lucros com os bancos. Sim. Então, usando trabalho escravo que Hitler fornecia, que os judeus como trabalho escravo, né? Sim. Quer dizer, então isso favoreceu. As empresas cresceram, as empresas lucraram muito com isso.
Então, mas mesmo assim ele fazia uma crítica ao liberalismo econômico do capitalismo. Então ele não era a rigor, ele não pode ser taxado. Eu acho que isso, na verdade, quando alguém faz isso, coloca Hitler como esquerda ou direita, tanto faz, eu acho que aí já é uma questão de, sabe, de um erro histórico, de ignorância total, ou faz isso por maldade, né, nessa briga política, esse ódio político. Sim. Mas a rigor, para ser honesto intelectualmente, ele não é nem de um lado nem de outro. Ele fazia a crítica dos dois. Ele tinha um modelo próprio, dentro da lógica capitalista, que não desagradou os capitalistas em nenhum momento. Mas acabou, Saliba, ele acabou fortalecendo o capitalismo nessa forma mais predatória e perversa. Você tem muitas empresas alemãs que se favoreceram de maneira IBM, absurda com o nazismo, não só com o uso de uma mão de obra escrava, praticamente escrava, mas também se beneficiando de alguns tipos de incentivos, não é, para que essas empresas pudessem, enfim, se desenvolver, ter cada vez mais lucro, que essa é a lógica do capital. E eu acho que a gente então ele acabou, embora a gente não faça uma distinção ideológica com relação ao fascismo, é inegável que a direita e o capitalismo, a meu ver, não é, foram muito mais beneficiados do que a esquerda. O que a esquerda tem são movimentos, às vezes, de autoritarismo, de totalitarismo, como o caso de Stalin na União Soviética, mas que também pautava por uma visão extremamente de cima para baixo, uma visão autoritária do processo, verticalizada do processo histórico, né, que não admitia em nenhum momento qualquer tipo de oposição. Então, a Stalin foi tão duro com os opositores quanto Hitler foi. A ideia da superioridade da raça, não é? Existe uma raça superior, a ariana, e essa raça deve prevalecer sobre as outras. Obviamente, Gobineau estava errado lá atrás, Hitler estava errado, e estão errados todos aqueles que entendem que raça é definido por cor de pele ou por origem social, como no caso dos judeus. Raça é um conceito cultural, não é? Então, todos pertencemos a uma mesma raça, somos Homo sapiens sapiens. Nós usamos mais cromossomos para definir o tamanho do pé do que para a cor da pele, então talvez seja mais justo de separar as pessoas pelo tamanho do pé. O que define um grupo social é sua cultura. Então, Hitler definia que, do ponto de vista cultural, ou melhor dizendo, do ponto de vista racial, os judeus eram os inimigos da humanidade, portanto, eles deveriam ser eliminados. Entendi. É importante pontuar isso. E então, outra coisa que eu queria falar sobre isso, voltando na questão dos benefícios que os empresários alemães recebiam, né? Culminou também na Segunda Guerra Mundial, que era aquela disputa por espaço, por mercado, por mão de obra também, apesar de ter os campos de concentração, também precisava de gente trabalhando para consumir, né? E aí eu queria que vocês explica pra gente um pouquinho mais sobre isso, Saliba, esse processo, do que culminou, qual que foi a parte do fascismo em desencadear a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, assim, a Primeira Guerra Mundial começa por uma questão de divisão dos espaços imperialistas, não é isso? E aí você tem essa divisão, quer dizer, Itália, a causa da guerra é a unificação tardia da Itália e da Alemanha. Então são dois países que viraram um país, para ficar mais claro, que se transformaram em país muito tarde. Se você pegar, por exemplo, o Brasil, ele é Brasil desde 1822. A Alemanha só é Alemanha a partir de 1870. Portugal já é um país desde 1140, precoce. Mas ou seja, a Alemanha e a Itália se unificaram no final do século XIX. Quando se unificam, eles não têm o que Hitler chamou de espaço vital. Eles não têm colônias, não têm saída para o mar. Tem uma dificuldade tremenda de você conseguir espaço. Precisam avançar em direção a essas colônias, coisas que, por exemplo, a Inglaterra. Já tem. Portugal fazia isso desde o final do século XV. A Espanha do século XV, Portugal XVI, a Inglaterra 17, 18, mesmo a Bélgica no século XIX. Enfim. Se pegar a África, ela foi toda repartida entre os países. E não constava nesse mapa Alemanha e Itália. Exatamente. Então, quer dizer, o motivo da guerra foi isso. Quando a guerra acaba, a Primeira Guerra Mundial, esses problemas não foram resolvidos. Sim.
Não foram resolvidos. E a aí- Alemanha continua sem nada e a Itália sem nada. Então, a causa da Segunda Guerra Com as cicatrizes da Primeira Guerra, que Exatamente. não são cicatrizadas, são exatamente, fechadas. Não foram cicatrizadas. Né? Sim. Você tem uma expansão da Itália, não é? Sim. Ao norte da África, muito discretamente, alguma coisa muito pouca da Alemanha. A Alemanha continua sendo um país que você não vê. Foi de colonização alemã. Sim. Você não ouve isso, não ouve muito isso, não é? Então, esse rearranjo, em última análise, e essa postura anexionista da Alemanha é que vai desembocar Sim. na Quer dizer, Segunda Guerra esse período Mundial. que acontece o nazismo é um intervalo entre as guerras. É. O que se pensa é isso, as guerras têm um intervalo. Os problemas não foram resolvidos, mas além de tudo... E é um intervalo pequenininho, né? Só que cara? nesse intervalo apareceu todas as feridas da Primeira Guerra, que não foram resolvidas, a miséria, a crise de 29 e a Rússia comunista. Isso. Quer dizer, Exatamente. quando a crise da Bolsa de Valores acontece em 29, você tem uma miséria terrível, uma situação precária, a ideologia comunista está presente, quer dizer, ela pode contaminar os trabalhadores. Portanto, quando o Hitler veio entrar de uma proposta, já se sabia que a proposta de Hitler, primeiro de Mussolini, era uma proposta que não afetaria o capitalismo. Então, quer dizer, a classe dominante, capitalista, empresarial, se sentiu segura com a ascensão de Hitler. Só que ao mesmo tempo não tinha o liberalismo. Não tinha o liberalismo. Total, Mas vão-se como os tinha a anéis. América, por exemplo. Mas vão-se os anéis, Pelo menos ficam os ficam os dedos. dedos. Ou seja, eu não quero, não é que os capitalistas, não é que eles queriam um Hitler, mas era o que era possível. Tanto Sim. que a Alemanha, desculpa, a Alemanha não, tanto que a Inglaterra e os Estados Unidos fizeram vista grossas. No início. No início. Quer dizer, o Hitler... Depois eles são obrigados a se aliar a Stalin para evitar que esse monstro Tome conta. se transformasse no que estava na iminência de se transformar. Entendi. E aí a guerra desemboca na guerra. Você pode perceber que Hitler vai 39. invadindo e a Inglaterra e os americanos só olhando. Quer dizer, invade a França, eles, tudo bem, deixa ele. Invade de repente, Hitler fala, peraí, agora eu posso Aí ser... chega um momento em que não tem mais como se sustentar. Sim, Aí Inclusive, eu acho a que Inglaterra e esse- os Estados Unidos são a Inglaterra primeiro, depois os Estados Unidos, né? Aí são obrigados a se manifestar. E a aí- entrada dos Estados Unidos é de extrema significância para a Segunda Guerra, né? Mas eu vou guardar esse assunto para o terceiro e último bloco, porque o tempo passou muito rápido e já tá ficando por aqui, gente. Não sai daí, rapidinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Há Controvérsias. Hoje aqui eu recebi o professor Maurício Saliba e o professor Roberto Macei. Gente, a gente estava falando no final do segundo bloco sobre essa questão da Segunda Guerra e tal, e a entrada dos Estados Unidos foi fundamental para acabar a guerra, né? Que teve aquele ataque de Pearl Harbor, que o Japão fez na base deles, né? E aí depois os Estados Unidos vem com 2 bombas atômicas e estraçalha. Teve também o dia D lá na Normandia. Enfim, acho que agora chega de falar um pouquinho de história e vamos trazer o assunto para a atualidade. Uma lembrança que o professor Roberto fez pra gente agora no intervalo. Vou até puxar para você essa pergunta, professor. Como que o fascismo vem se manifestando atualmente? Pessoas como Trump, Bolsonaro, têm contribuído para isso? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, sobretudo, Donald Trump, ele expressa o ideário fascista, desse fascismo histórico que foi falado no primeiro bloco, que o Saliba resumiu bem no sentido geral. Só queria destacar o seguinte, ganha força esse fenômeno a partir, a meu ver, o Saliba pode me corrigir aí, Imagina. Queda do Muro de Berlim, não é? Desagregação da União Soviética, o crescimento do neoliberalismo e o advento da União Europeia. Então você tem um fluxo maior de migrantes, enfim, você abre a imigração de modo que povos de várias regiões do mundo começam a se deslocar. Mas, sobretudo, existe uma nova configuração da geopolítica internacional que gera um fortalecimento dos Estados Unidos como um país que, enfim, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria,
em tese até o Francis Fukuyama diz que acaba a história porque agora prevalece o mercado, prevalece o capitalismo. O fim os da história. Estados Unidos começam a impor os seus valores. Isso vem desde o seu, entre aspas, Destino Manifesto de 1776. Então a nação norte-americana é uma nação que tem essa perspectiva. Então o ideário de liberdade, eles se acham os iluminados, então cresce essa intervenção e isso vai atingir justamente uma região já conflituosa, que é o Oriente Médio. E isso vai começar a, entre aspas, expulsar essas pessoas que estão lá e isso vai começar a se deslocar. Isso vai fortalecer esse sentimento de ódio dos vários países da Europa, e mais recentemente nos Estados Unidos. Então eu diria que a ascensão dessas figuras, que no Brasil hoje pode ser visto por Jair Bolsonaro, isso já vem desde final dos anos 80, início dos anos 90. Você tem um movimento na França, com Jean-Marie Le Pen, você tem mesmo mais recentemente na Alemanha, na Áustria e na Holanda, mas já meados da década de 90, na França, há um crescimento muito forte, na Itália, que eu queria lembrar, na Itália com Berlusconi, há um fortalecimento enorme desse sentimento xenófobo, do ódio àquilo que é o diferente, aquilo que é o estrangeiro, que é o que expressa o fascismo e o nazismo nas décadas de 30 e 40. Né? Então eu diria que esse renascimento, portanto, esse neofascismo, por que neofascismo? Porque ele traz todo o ideário fascista com mecanismos de disseminação que são hoje muito mais amplos do que era, por exemplo, o rádio ou o cinema nos anos 20, Até 30, porque hoje 40. a gente tem a internet. Exatamente. E cria assim, eu percebo o marketing que essas pessoas têm, né? Hoje eu estava conversando com o meu marido essa questão de como que o Bolsonaro chegou lá. Puta marketing que ele fez, né? Vamos ser sinceros, o cara tá aí fazendo palhaçada na TV desde 1900 e bolinha. Pra agora chegar nesse patamar onde ele tá. Desculpa pessoas que gostam de Bolsonaro, essa é a minha opinião sobre ele. Então, e você vê que na realidade não passa de um discurso tolo, xenófobo, pobre, né? E anticomunista. Mas aí eu entro numa questão, ele também não é neoliberal, né? Não. Ele tem essa questão de controle. Então aí que entra, ele também não é capitalista, galera, ele é mais um fascista. Por isso que quando a gente chama o Bolsonaro de fascista, estamos dizendo isso, né? Acho que o professor pode explicar melhor do que eu. Eu acho que, na verdade, no caso Bolsonaro, ele não é nem nada ainda, não é? Ele tá influenciado pelo pensamento neoliberal contemporâneo, elogia a ditadura, que na verdade era um sistema econômico intervencionista, bem diferente do que ele está pensando hoje, do que ele propõe hoje. Então ele propõe medidas neoliberais, privatização e tal, propõe um Estado forte no sentido de controle da criminalidade, um Estado que se vingue, repressivo. Quer dizer, então acho que é uma ideia autoritária, barata, pobre, simples, porque para conseguir isso também é preciso investimento, é preciso dinheiro para você conseguir preparar a polícia para isso, para esse enfrentamento. Ele vai baixar impostos, segundo ele, então esse dinheiro sai da onde? Ele é totalmente controverso, mas é um discurso fácil. Um discurso barato e fácil, simplista, demagogo, né? infantil muitas vezes, né? E aí ele contamina. Agora, ele nasce de onde? Pode falar, Robert. Não, é que eu queria dizer, o que levou Donald Trump o que elegeu Donald Trump? O medo. Exatamente, quer dizer, os Estados Unidos passaram por uma recessão, ainda estão em recessão pós 2008, que foi aquela bolha, não é? E que essa bolha volta, ela está para voltar. Então, a história das hipotecas nos Estados Unidos é devastadora. Então, o que acontece? O norte-americano médio está empobrecido e preocupado porque você tem um aumento significativo de concorrentes, de gente que vai para os Estados Unidos para trabalhar, vai pagar os impostos, até certo ponto talvez pague, porque nos Estados Unidos o importante é pagar imposto, né? E vai simplesmente, ou muito possivelmente, retirar muito daqueles direitos que ele tem, porque é o que acontece na França. Por que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen quase venceu a eleição agora? Na Áustria e na Holanda foram dois candidatos de extrema direita que usavam todo o discurso do ideário fascista.
não é? Por quê? Porque eles estão apelando por esse sentimento. Então, o outro está entrando. O que está acontecendo? O que acontece na França? Muitas das ex-colônias francesas enviam, né, essas coisas. Eles podem entrar na França. O que acontece? Eles vão ter os mesmos, então eles vão usar a escola, eles vão usar o sistema de saúde, que apesar de ter caído a qualidade, ainda é muito bom, se comparado ao nosso, por exemplo, talvez nem se pudesse comparar, porque nós temos um sistema social aqui que não era o melhor, e tem sido atacado de maneira sistemática e vai ficar ainda pior. Então isso atinge um discurso em que ele diz que essas pessoas estão tirando muito desses direitos, estão utilizando seus, já que você está pagando imposto e não está usando, ele está tirando isso de você. Então, no cidadão médio, esse discurso ele cai como uma luva, que foi o que aconteceu com o Donald Trump. É o que está acontecendo de alguma maneira com o Bolsonaro. E é uma coisa então, que o Sérgio disse no início, né? É um discurso muito assim, emocional. Até essa questão do medo, que é uma emoção, é um sentimento. A gente pode traçar um paralelo entre o Muro de Berlim e esse muro que ele quer construir para separar o México dos Estados Unidos, né? Pra quê? Qual que é o motivo? Tipo, só para impedir as pessoas de entrarem? Para impedir mexicanos e latinos, de uma maneira geral, que entrem nos Estados Unidos e concorram com o trabalhador, como se esses imigrantes fossem concorrer com os trabalhadores. E por que ele é eleito, né? Ele é eleito porque os trabalhadores estão sentindo desemprego. Exatamente. Da crise do capital, tem medo. Cresceu muito o desemprego nos Estados Unidos. Sim. Mas é o desemprego da mão de obra qualificada. Em todos os sentidos. Em tese, não. Aí, na verdade, ele está atingindo todo mundo. Porque aquele cidadão norte-americano médio que tinha emprego, esse também já não tem mais. Você tem o caso de Detroit, por exemplo, que é uma cidade... Fantasma. E é uma cidade onde estavam localizadas as montadoras de automóvel nos Estados Unidos. Lá. Estão indo para onde? Para a China. Né? Muito das plantas dos Estados Unidos ou de países da Europa foram para a China. Isso acontece com a Alemanha. Na Alemanha está crescendo esse discurso também. Não é? E existe um outro racismo, né, que é importante pensar, que é o racismo cultural. A ideia de que existem culturas inferiores e culturas superiores. Os americanos se acham culturalmente superiores ao resto do mundo. E mesmo lá dentro, entre eles, a gente vê que o racismo lá é muito mais pesado do que... É lógico que no Brasil nós temos racismo. Sim. Mas lá é muito mais profundo, mais pesado. Eu acho que o nosso aqui. racismo é mais cordial. Mas É, é um racismo que existe. Eu diria o seguinte, o nosso racismo é tão perverso quanto o racismo dos Estados Unidos, porque ele fica atrás dessa cortina da cordialidade. Os americanos são explicitamente... Eles têm a liberdade de discurso, né? E aí eles falam, não, aqui não tem um lugar para uma pessoa de cor. Mas ainda lá você vê juiz negro, médicos negros, aqui você não vê. Mais raro aqui. Gente, infelizmente, nosso programa está ficando por aqui, passa muito rápido. Eu adorei recebê-los aqui. Maurício, muito obrigada por ter voltado ao programa, foi muito importante. À disposição sempre. Eu que agradeço, muito obrigada. Professor Roberto, foi uma honra poder conhecê-lo, saber mais dos teus conhecimentos e também sinta-se de portas abertas para voltar sempre que quiser, viu? Eu agradeço o convite, enfim, a oportunidade e estou à disposição quando você precisar ou quiser conversar sobre esses temas contemporâneos, estamos aí. Tá ótimo, muito obrigada. Gente, esse foi o Há Controvérsias de hoje. A mensagem que eu deixo é: vamos amar mais e fazer menos guerra, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau!